Olá, alunos! Na aula de hoje de gramática, nós vamos falar sobre análise sintática do período composto, né? Nós já vimos o período simples, que é aquele que só tem uma oração, então um só verbo, nós só tínhamos que nos preocupar com o sujeito, verbo e complemento. Vamos dificultar um pouquinho mais, que estava fácil, né? Então vamos falar do período composto. Então vamos por partes, né? Primeiro uma frase de exemplo. Hoje é dia de prova e o nervosismo nem pode pensar em chegar. Então, aqui nós temos uma frase, mas lembrem que eu falei que para pensar em oração, nós temos que pensar em verbo. Então, vamos quebrar essa frase em orações. Nós temos, hoje é dia de prova, então o verbo ser é a primeira oração. Aí ali nós temos, e o nervosismo nem pode pensar. Ah, professora, mas pode pensar são dois verbos. Lembra que eu falei de locução verbal? Eles formam uma única ideia, então eles ficam agrupados juntinhos. Aí eu tenho a segunda oração. E a terceira em chegar. Chegar também é verbo, eu tenho a terceira oração. Então, eu divido desse jeito e eu tenho um bloco, que é hoje é dia de prova, é a primeira afirmação. E a segunda afirmação, e o nervosismo nem pode pensar em chegar, vem todo junto. Por quê? Porque não dá para eu colocar e o nervosismo nem pode pensar como uma oração sozinha, nem enxergar como uma oração sozinha. Essas partes sozinhas não fazem sentido nenhum. Ao contrário do hoje é dia de prova, que você já entendeu tudo, né? Eu tenho o advérbio de tempo, eu tenho o verbo, eu tenho o complemento. Então, eu tenho tudo na primeira oração, mas na segunda eu não tenho. Inclusive, assim, o pode pensar é um verbo transitivo, né, uma locução verbal transitiva indireta que precisa de complemento. Quem pensa, pensa em algo. Então, pode pensar em chegar. O complemento precisa vir no mesmo conjunto, senão não faz sentido nenhum. Então, eu preciso pensar na oração 2 e 3 como dependentes uma da outra. Sozinha, elas não significam nada, ao contrário da primeira, que sozinha está perfeitinha. Então, o bloco 1 e o 2 são independentes entre si. O bloco 1 sozinho faz sentido, o bloco 2 sozinho faz sentido. Agora, a oração 2 e 3, que formam o bloco 2, elas são dependentes, eu não posso isolar uma da outra. E, pensando nisso, né, orações subordinadas e coordenadas, o que são? As orações que são sintaticamente independentes, ou seja, a oração 1 lá, que fazia sentido sozinha, era independente das outras, é um período coordenado, quando eu consigo separar as partes da frase e cada uma delas faz sentido sozinha. Se eu tiver orações que são dependentes uma da outra, então eu preciso delas juntas, porque sozinhas elas não significam nada, aí eu tenho um período composto por subordinação. Então, existem dois tipos de períodos compostos. Ou eles são por coordenação, ou eles são por subordinação. Nessa aula, nós vamos falar das coordenadas. Então, período composto por coordenação. Então, vamos usar de exemplo uma outra frase coordenada. Eu tenho aqui, fiz as atividades e descansei. Então, é uma frase que faz sentido, está completinha, mas eu posso quebrar ela em duas orações. A primeira oração, fiz as atividades em torno do verbo fazer, e a segunda oração em torno do verbo descansar e descansei. E você entende completamente. Eu posso simplesmente falar, fiz as atividades, beleza. Ou falar, descansei, beleza. As frases fazem sentido sozinhas. Aliás, as orações fazem sentido sozinhas. E elas compõem uma frase. Então, eu tenho duas orações. Percebam aí que o sujeito desinencial, né, ele não aparece, mas o sujeito é eu, dá para saber, porque não dá para falar ele fiz, ela fiz, nós fiz. Eu fiz, dá para saber quem é, então é o sujeito desinencial. Aí na primeira oração eu tenho um verbo transitivo direto, quem faz, faz algo. Eu preciso de um complemento, esse complemento não tem preposição, então é um objeto direto. Fiz as atividades. Acabou aí. Todos os elementos necessários estão completos. E na segunda também, né? Eu tenho ali o sujeito desinencial também, né? Eu descansei e o verbo descansar não tem complemento, ele é um verbo intransitivo. Então também está completo. Ou seja, são duas orações completas que são unidas para formar uma frase com uma conjunção, a conjunção e. O e serve para unir essas duas orações. Ele indica
que existe uma complementaridade semântica. O que isso significa? Que uma parte da frase complementa a ideia da outra, a semântica de sentido. Então, eu não preciso das duas partes sintaticamente, porque as partes da frase estão todas ali, mas para formar o sentido completo, eu preciso unir essas ideias. E eu tenho uma sequência das ações. Quando eu falo fiz as atividades e descansei, dá a entender que primeiro eu fiz as atividades e depois eu descansei. Então, eu tenho uma sequência entre essas ações. Então, ainda explorando essa mesma frase, né? Fiz o exercício e descansei. Eu tenho ali, então, a conjunção e quando eu tenho orações que são ordenadas, então eu coloco elas em ordem, com a ajuda de conjunções, elas são chamadas de orações sindéticas. Síndeto é essa palavra que serve para unir as partes. Então, uma oração sindética é aquela que tem um elemento de união, uma conjunção. As conjunções delas são chamadas de conjunções coordenativas. Elas servem para coordenar. Agora, eu poderia falar a mesma frase sem a conjunção, né? Usando algum sinal de pontuação. Fiz o exercício, descansei. Então, eu usei o ponto e vírgula ali para retirar o e. Agora, eu não tenho mais conjunção. Agora, eu não tenho mais síndeto. Ou seja, essa oração é assindética. Esse a indica ausência. Então, é uma oração que não tem uma conjunção, por isso ela é coordenada assindética, porque a ordem se dá sem a conjunção. Então, ali a explicação, né? Conjunções, o que são? São palavras que têm a função de unir, de articular, orações ou palavras de valor idêntico. Então, o e junta ali duas ideias que têm valor idêntico para a frase. Percebam, valor idêntico sintaticamente, o significado não vem ao caso aqui. É o valor idêntico de as duas têm a mesma função, de apresentar elementos da frase. Então, como essa aula são de orações coordenadas, vamos apresentar todas elas, né? São só 5 tipos de coordenadas, elas são bem simples de identificar e de memorizar. Primeiro, um poema, ou melhor, um trecho de um poema da Cecília Meirelles, que chama O Isto ou Aquilo, e tem nesse poema várias situações em que ela fica pensando no que fazer. E aí eu peguei um trechinho que fala: ou guardo dinheiro e não compro doce, ou compro doce e não guardo dinheiro. Ou isto ou aquilo, e vivo escolhendo o dia inteiro. Então, o que nós temos aqui? Né? Uma oração coordenada sindética, porque tem o elemento de união, alternativa, quando eu tenho ideias excludentes. O que significa? Que guardar o dinheiro e comprar o doce são ideias excludentes. Se eu fizer um, automaticamente eu elimino a possibilidade do outro. Então, esse poema sempre fala de coisas que você precisa escolher e, ao escolher uma, você abre mão da outra. Então, uma oração coordenada sindética alternativa é aquela em que você apresenta elementos que não vão acontecer juntos, você precisa optar. E aí tem várias formas de criar uma oração coordenada sindética alternativa. Eu vou ficar falando do termo completo porque vocês precisam usar o termo completo, tá? Você pode falar com ou, você pode falar que nem ela fez aqui com ou, então eu podia só falar guardo dinheiro ou compro doce. Eu usei o ou uma vez só, mas eu também posso falar ou guardo dinheiro ou compro doce. Eu usei o ou 2 vezes, também pode. Pode aparecer também com ora, então, ora eu guardo dinheiro, ora eu compro doce, ora eu faço lição de português, ora eu faço lição de matemática. Então, indica alternância também. O quer também, né? Quer você queira, quer não. São 2 alternativas. Então, eu apresento elementos que um exclui o outro. Você precisa escolher. Isso são orações coordenadas sindéticas alternativas. Pegando o mesmo poema, mas modificando, vamos ver outra frase. Eu podia falar assim: comprei o doce e guardei o dinheiro. Como isso aconteceu? Não sei, né? Peguei o dinheiro com outra pessoa, então eu comprei o doce, mas o meu dinheiro eu guardei. Então, comprei o doce e guardei o dinheiro. Eu tenho aí oração 1, né, com o verbo comprar, oração 2 com o verbo guardar, e na primeira oração, comprei o doce, eu não tenho um síndeto. Eu separo as duas e aquela conjunção que une
sempre fica na segunda. Então, a minha primeira oração é uma oração coordenada assindética. Nela não tem síndeto nenhum. Na segunda oração, que é e guardei o dinheiro, aí o e aparece junto. Então, eu tenho uma oração coordenada sindética, porque eu tenho a conjunção, e a ideia que esse e dá é uma ideia de união, de adição. Então, é aditiva. Quando que eu tenho uma união? Quando eu tenho dois elementos que vão no mesmo sentido. Então, aqui eu tenho duas coisas positivas. Consegui comprar o doce, consegui guardar o dinheiro. É positivo com positivo. Não positivo pela ideia, mas positivo porque vai no mesmo sentido, né? Os dois seriam sim. Sim para doce, sim para dinheiro. Agora eu poderia falar assim: nem comprei o doce, nem guardei o dinheiro, né? Porque eu gastei em outra coisa. Então, nem comprei o doce, nem guardei o dinheiro. O que eu tenho aqui? Eu tenho a primeira oração, que agora ela também tem um síndeto, ela tem o nem. Então, eu tenho uma oração coordenada sindética aditiva, porque ela vai se unir a outra com a ideia de junção. E a oração 2 também é uma oração coordenada sindética aditiva. Nem comprei o doce, nem guardei o dinheiro. Percebam que aqui eu tenho dois negativos, né? Não e não. Não fiz o primeiro, não fiz o segundo. Então, eles vão no mesmo sentido também. Existem outras formas de falar isso, né? De dois positivos ou dois negativos. Eu poderia falar, não comprei o doce, mas também não guardei o dinheiro. Os dois estão negativos. Ou também podia falar, não comprei o doce, nem guardei o dinheiro. Então, também teria dois negativos. Percebam que aqui eu tenho de novo, né? A primeira não tem síndeto, não comprei o doce, não tem um elemento de junção ali, mas a segunda tem. Então, a primeira é uma oração coordenada assindética, e a segunda é uma oração coordenada sindética aditiva, porque eu estou adicionando. Então, eu continuo aqui tendo dois negativos. Ou seja, oração coordenada sindética aditiva é aquela que une ideias de mesma direção. Eu posso fazer isso com o e, com o nem fiz isso, nem fiz isso, com o mas também. Então, dá para fazer isso de diferentes formas. Então, vamos modificar aquela frase de novo, né? E se eu falasse, comprei o doce, mas guardei o dinheiro? Percebam que aí eu tenho uma ideia diferente. Por quê? Na primeira, né, como sempre, eu não tenho o síndeto, então eu tenho uma oração coordenada assindética. E na segunda, eu tenho uma oração coordenada sindética, porque eu tenho um elemento de junção, que ela é adversativa. O que isso significa? Que eu tenho uma quebra de expectativa. Ao dizer que comprei o doce, te faço pensar que eu não guardei o dinheiro, né? Porque eu comprei o doce, ou seja, eu gastei o dinheiro. Aí eu quebro sua expectativa e falo, guardei. Então, é uma adversidade, ou seja, uma quebra de expectativas. Você esperava que eu fosse por uma direção, eu fui por outra. Se eu falasse não comprei o doce, você já pensaria, então guardou o dinheiro. Aí eu falo, eu não comprei o doce, no entanto, eu não guardei o dinheiro. E você, poxa, mas você, como assim? Você gastou mesmo não tendo comprado? Então, quebrei sua expectativa de novo. A quebra da expectativa me gera uma oração coordenada, sindética, adversativa, que traz essa adversidade. Então, o que é, né? Ideias que quebram a expectativa, elas são as adversativas. E dá para fazer isso com diferentes elementos, mas, porém, contudo, entretanto, no entanto, são todas palavras que eu posso usar para unir ideias quebrando expectativa. Então, comprei o doce, contudo, guardei o dinheiro. Comprei o doce, entretanto, guardei o dinheiro. Comprei o doce, porém, guardei o dinheiro. São todas expressões que significam a mesma coisa. É legal que vocês conheçam todas e variem no uso, porque ficar toda hora falando mas, se você for escrever um texto, como um artigo de opinião, por exemplo, que nós estamos falando também nas aulas de texto, é interessante que você não fique repetindo os elementos. Mostre para a pessoa que vai ler que você conhece o vocabulário da língua portuguesa, né? Então use diferentes palavras. Então vamos para o nosso quarto tipo de oração coordenada. Se eu tiver a frase comprei o doce, portanto não tenho mais o dinheiro. O que eu estou fazendo aqui, né? Estou dando uma de Sherlock Holmes e juntando as pistas e chegando a uma conclusão. Então eu tenho duas orações, a primeira em volta do verbo comprar, a segunda em volta do verbo ter.
E a primeira não tem a conjunção, portanto é assindética, oração coordenada assindética, e a segunda é uma oração coordenada sindética conclusiva, que é quando eu faço uma conclusão. O que é fazer uma conclusão, né? Eu tenho uma oração que é a causa e a outra oração é a consequência, né? Como se a primeira fosse a pista e a segunda é a conclusão lógica dela. Então é sempre pensar em causa e consequência. Por que eu não tenho mais o dinheiro? Porque eu comprei o doce. Então é uma causa e consequência. Poderia também falar, não comprei o doce, logo guardei o dinheiro. Elementar, caro Watson. Se eu não comprei o doce, é óbvio que eu ainda tenho dinheiro. Então também estou fazendo uma conclusão. Primeira oração em volta do verbo comprar, segunda oração em volta do verbo guardar. A oração 1 é a causa e a 2 é a consequência. Então, o que é esse tipo de oração coordenada sindética conclusiva? É quando a oração coordenada com a conjunção é resultado daquela primeira oração, que era assindética, né? E aí eu posso fazer usando o então, portanto, por isso, logo, né? Comprei o doce, então não tenho mais o dinheiro. Comprei o doce, por isso não tenho mais o dinheiro. Então, qualquer um desses elementos indica uma conclusão. E o último tipo de oração coordenada, se eu tivesse a frase não tenho mais o dinheiro porque comprei o doce. Percebam que é a mesma frase do anterior, a ideia é a mesma, mas eu inverti os fatores. Então, o que eu estou fazendo aqui? Eu primeiro estou dizendo a consequência e depois eu estou explicando por que é que chegou naquilo. Então, eu estou dando uma explicação. Portanto, a primeira oração em volta do verbo ter não tem conectivo, ela é uma oração coordenada assindética, sem conectivo. E a segunda tem ali o conectivo porquê, então é uma oração coordenada sindética e esse porquê tem a função de explicar, então é uma sindética explicativa. A oração 1 é a consequência e a 2 é a causa. Percebam que é justamente o que vocês mais fazem, né? Sempre que eu falo para fazer um exercício que vocês têm que explicar algo, vocês vão explicar aquela consequência lá dizendo os motivos. Então, quando você vai justificar algo, vai explicar os motivos, é isso que você faz. Mesma coisa com pois, né? Não tenho mais o dinheiro, pois comprei o doce. É exatamente a mesma lógica, copiadinho ali do de cima. Então, oração coordenada sindética explicativa é quando a oração coordenada, que é a 2, é uma justificativa do evento da primeira oração. E aí dá para fazer isso com pois, com porquê, com o que. Então, é um tipo bem comum. E ela é exatamente a mesma ideia da conclusiva, só que eu mudo a ordem dos fatores. Então, aqui tem um quadro que resume muito bem tudo que eu falei. Se eu fosse vocês, eu pausava esse vídeo e tirava um print dessa tela, porque se vocês entenderam, só olhando para isso fica muito fácil de memorizar. Então, tem os 5 tipos de conjunção, os 5 sentidos que elas podem ter, né? Então, adição, oposição, exclusão, conclusão e explicação. E como elas são classificadas. Então, aditiva, adversativa, alternativa, conclusiva e explicativa. Eu não fiz nessa ordem porque eu queria usar o ou lá do poema para justificar todas as outras frases, né, modificadas, mas são as 5 que eu falei, estão as 5 aí. E eu acho que deu para entender, assim, lógico, né? Quando for aparecendo exercício, talvez fique um pouquinho mais complicado, mas se vocês entenderam a lógica, aí é só uma questão de lembrar os nomes. Os nomes é o de menos, vocês vão decorando com o uso. Vocês só precisam entender o processo de pensamento. Então, vamos ver esse exemplo em uma tirinha, né? Também já falei de tirinhas com vocês, linguagem visual, né? Não verbal. Então, temos aqui a tirinha falando: penso, logo existo. Pense nisso, Godofredo. Não pensarei em nada. Gnomo desbocado. Aí, essa frase é referência, né, ao penso logo existo do filósofo francês René Descartes, que viveu entre 1596 e 1650, uma frase bastante conhecida na filosofia. E ele usa conjunção logo, né, que é para fazer uma conclusão. Qual que é a conclusão aí? Qual que é a interpretação disso? Que os humanos, por pensarem e por serem racionais, logo eles
existem, né? A existência se dá pelo processo de pensamento. E aí, qual que é a crítica dessa tirinha? Percebam que, enquanto o Descartes está lá estudando, o gnomo está lá com o tablet na mão, provavelmente é uma crítica às pessoas que ficam o tempo todo conectadas e o cérebro para de funcionar, então deixa de existir, de certa forma, né? A pessoa que para de raciocinar, ela não tem mais a mesma existência que as outras. Talvez seja uma crítica nesse sentido. O interessante é ver que nós usamos o tempo todo as conjunções no nosso dia a dia, né? Um último exemplo, então, antes de encerrar. Aqui tem um trecho de um poema feito pelo Alberto Caeiro, que é um heterônimo do Fernando Pessoa. Então, Fernando Pessoa é o poeta e aí ele criou personalidades, e cada personalidade tem um tipo diferente de escrita, e essas personalidades chamam heterônimos. O nome desse é Alberto Caeiro, e ele gosta muito da vida no campo, da simplicidade, de aproveitar as coisas simples da vida. Então, esse poema chama O Guardador de Rebanhos, e essa é a parte 7ª dentro do poema. Esse poema está no livro Poemas Completos de Alberto Caeiro, e fala assim: da minha aldeia, vejo quanto da terra se pode ver do universo. Por isso a minha aldeia é tão grande como outra terra qualquer, porque eu sou do tamanho do que vejo, e não do tamanho da minha altura. Nas cidades a vida é mais pequena, que aqui na minha casa no cimo deste outeiro. Na cidade, as grandes casas fecham a vista à chave, escondem o horizonte, empurram o nosso olhar para longe de todo o céu. Tornam-nos pequenos porque nos tiram o que os nossos olhos nos podem dar, e tornam-nos pobres porque a nossa única riqueza é ver. Então ali, né, ele falava sobre como a vida no campo é maior do que a vida na cidade, porque você consegue ver muito mais ao longe do que nas cidades em que várias coisas impedem a sua visão, e como você é do tamanho de tudo aquilo que você vê e não do tamanho da sua altura, você é menor na cidade do que no campo. É uma reflexão bastante interessante, né? Mas o que nos importa aqui para análise sintática são esses trechos que eu peguei. Então, na cidade, as grandes casas fecham a vida à chave, escondem o horizonte e empurram nosso olhar para longe de todo o céu. Percebam que eu só tenho orações aqui que são assindéticas, né? Elas não têm um elemento de união. No entanto, elas têm uma relação umas com as outras. Então, nesses 2 versos de cima, eu tenho 3 orações, são 3 verbos: fecham, escondem e empurram. A primeira oração é o primeiro verso, as outras 2 estão no segundo verso. As orações 2 e 3 são uma explicação da 1. Então, por que é que as casas estão fechadas, né? Porque elas estão escondidas do horizonte, elas estão empurrando o nosso olhar para longe de todo o céu. Então, por isso que na cidade as casas não permitem esse olhar, é uma explicação. Agora, a oração 2, que é escondem o horizonte, é uma causa, e a consequência é a oração 3. Por elas esconderem o horizonte, elas empurram o nosso olhar para longe de todo o céu. Então, dá para você entender a relação entre as partes, mesmo sem uma conjunção. Só que não é tão interessante, né? É mais interessante quando você usa as conjunções. Aí aqui nos 2 versos de baixo, tornam-nos pequenos porque nos tiram o que os nossos olhos podem nos dar. E tornam-nos pobres porque a nossa única riqueza é ver. Então, são explicações, né? Ele explica uma relação da frase com a outra. Então, o eu lírico gosta da simplicidade, as explicações também são bem marcadas, bem claras, bem fácil de entender, né? Os poemas do Alberto Caeiro são interessantes porque não precisa ficar refletindo demais, já que ele é um poeta que gosta da simplicidade também na linguagem. Então é isso, né? Acho que já teve bastante coisa. Não foi assim super complicado, mas tem que dar um tempo para vocês digerirem essa parte. Então vou encerrar por aqui. Espero que tenha ficado claro, espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, postem nos comentários.